capítulo começa com a seguinte frase: se uma máquina se mostra indistinguível de um humano, devemos estender a ela o respeito devido a um humano. Devemos aceitar que ela possui uma mente. Stephen Hannah. A fonte de objeções à tese do cara deriva da natureza linear da intuição humana. Cada um dentre várias centenas de milhões de identificadores de padrões do neocórtex processa informações de forma sequencial. Ela argumenta que a lei dos retornos acelerados não é uma lei da física, e o autor rebate dizendo que a maioria das leis científicas não são leis da física, mas resultam das propriedades emergentes de um grande número de eventos num nível inferior. Um exemplo clássico são as leis da termodinâmica. As propriedades globais do gás são previsíveis com elevado grau de precisão, segundo as leis da termodinâmica. O mesmo acontece com a lei dos retornos acelerados. O fato em um sistema suficientemente dinâmico de projetos competitivos que uma medida básica de sua relação preço-desempenho, como cálculos por segundo por dólar constante, segue um caminho exponencial muito uniforme, recuando ao censo norte-americano de 1800. A tecnologia dos transitores manteve a tendência subjacente do crescimento exponencial. Temos visto predições regulares de que a lei de Moore vai chegar ao fim. Contudo, a Intel e outros fabricantes de chips já estão dando os primeiros passos na direção do sexto paradigma, a computação em 3 dimensões. A Intel, na época que o livro foi escrito, projeta que os chips tridimensionais serão corriqueiros em mais de 12 anos. Transitores tridimensionais e chips de memória 3D já foram apresentados. Em muitas áreas, os ganhos em desempenho devidos a melhorias nos algoritmos excederam em muito até mesmo os drásticos ganhos devido à melhoria na velocidade dos processadores. Os algoritmos que usamos hoje para reconhecimento de fala, para tradução de linguagem natural, para jogar xadrez, para planejamento logístico evoluíram notavelmente na década passada. Muitas das críticas ao Watson, sistema da IBM, se referem ao fato de ele trabalhar com probabilidades estatísticas e não com uma compreensão verdadeira. Refere-se, na verdade, a coeficientes distribuídos e a conexões simbólicas em métodos auto-organizados, como os modelos hierárquicos ou culto de Markov. Do mesmo modo, seria possível desconsiderar facilmente as concentrações de neurotransmissores e os padrões de conexão redundantes distribuídos pelo córtex humano como informação estatística. Na verdade, resolvemos ambiguidades de maneira muito similar à de Watson, levando em conta a probabilidade de interpretações diferentes de uma frase. Allen prossegue: cada estrutura do cérebro foi moldada com precisão por milhões de anos de evolução para fazer determinada coisa, qualquer que ela seja. Ele não é como um computador, com bilhões de transitores idênticos em fileiras regulares de memória, controlados por uma CPU com alguns elementos diferentes. Essa alegação de que cada estrutura e circuito neuronal do cérebro é única e existe intencionalmente é simplesmente impossível, porque significa que o projeto do cérebro exigiria trilhões de bytes de informação. O plano estrutural do cérebro, como o resto do corpo, está contido no genoma, e o cérebro em si não pode conter mais informação de design do que o genoma. Isso não é simples, mas é um nível de complexidade no qual podemos lidar e representa menos complexidade do que muitos sistemas de software no mundo moderno. Como chegamos à ordem de 100 mil trilhões de conexões nos cérebros a partir de dezenas de milhões de bytes de informação? De design dá a esperança de que algoritmos centrais e neurocomputação e que boa parte da variação observada na estrutura cortical ao longo das áreas represente refinamento. Com esse efeito, é nesse circuito canônico que queremos fazer a engenharia reversa, de acordo com os pesquisadores. Allen defende o freio da complexidade, baseando-se numa ideia de que cada uma das 100 mil trilhões de conexões do cérebro humano está lá por um design explícito. Pesquisadores que trabalham na próxima geração de uma tecnologia ou na modelagem de uma área científica estão sempre lutando com esse conjunto de desafios. E assim, se alguém descreve a aparência de tecnologia de 10 anos, gerações, eles ficam de olhos vidrados. O projeto para fazer engenharia reversa do cérebro humano está tendo processos similares. Só recentemente, por exemplo, ativa uma limiar com técnicas de varredura não invasivas para podermos ver cada uma das conexões interneuronais se formando e disparando em tempo real. Precisamos compreender em detalhes como funciona cada tipo de neurônio,
reunindo depois informações sobre o modo como cada módulo funcional se conecta. Basicamente, estão procurando métodos inspirados biologicamente para poder acelerar o trabalho na inteligência artificial. Boa parte na qual progrediu, o cérebro realiza funções similares. A atual varredura da inteligência artificial também permite, com efeito, que os sistemas aprendam com uma própria experiência. Outra objeção que costuma ser oposta à viabilidade da IA forte é que o cérebro humano usa bastante a computação analógica, enquanto métodos digitais não podem replicar intrinsecamente as gradações de valor que as representações analógicas podem incorporar. É verdade que um bit pode estar ligado ou desligado, mas palavras com muitos bits podem representar facilmente gradações múltiplas e podem fazê-lo com qualquer grau de precisão desejado. Naturalmente, isso é feito o tempo todo com computadores digitais, de que eles alegaram que as estruturas dos microtúbulos nos neurônios estão realizando computação quântica. Como não é possível fazer isso em computadores, o cérebro humano é fundamentalmente melhor. Como disse antes, não há evidência de que os microtúbulos neuronais estejam realizando computação quântica. Com efeito, os humanos fazem um péssimo trabalho para solucionar os problemas nos quais um computador quântico seria excelente, como a faturação de números grandes. John Searle ficou famoso por introduzir um experimento mental que ele chama de quarto chinês. Em síntese, envolve um homem que recebe perguntas escritas em chinês e depois as responde. Searle alega que o homem não compreende chinês e não está consciente da linguagem, pois não compreende as perguntas ou as respostas. Apesar de sua aparente capacidade de responder às perguntas, Searle compara a situação ao computador e conclui que um computador pode responder perguntas em chinês, basicamente passando por um teste de Turing em chinês. Não teria, como o homem no quarto chinês, como compreender de fato a linguagem e não teria noção do que estaria fazendo. Acontece que o homem nesse experimento mental só é comparável à CPU de um computador. Dizer que uma CPU não compreende de fato o que está fazendo, que a CPU é apenas parte da estrutura. No quarto chinês de Searle, o homem com seu livro de regras é o sistema inteiro. A verdade, como vimos, é que as máquinas podem ser desenhadas usando os mesmos princípios. Aprender os paradigmas específicos do design da entidade mais inteligente da natureza, o cérebro humano. É exatamente o propósito do projeto de engenharia reversa do cérebro. Não é verdade que os sistemas biológicos são completamente holísticos, como afirma Desson, e nem, por outro lado, que as máquinas precisam ser completamente modulares. Identificamos claramente hierarquias de unidade de funcionamento em sistemas neurais, especialmente o cérebro. Sistemas de inteligência artificial estão usando métodos comparáveis. Quando os argumentos sobre a validade de computadores que passam pelo teste de Turing estiverem mais assentados, há muitos computadores terão ultrapassado a inteligência humana sem reforços. Combinar a identificação de padrões de nível humano com a velocidade e a precisão inerentes dos computadores vai resultar em habilidades muito poderosas. Mas essa não é a invasão alienígena de máquinas inteligentes de Marte. Estamos criando essas ferramentas para nos tornar mais espertos.